Salmo 14, de 1 até o final do Salmo 15. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, fazem abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo, como se comessem pão? Eles não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não volta atrás. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra os inocentes. Quem faz isto nunca será abalado. Agora, por favor, vá para Romanos, capítulo 3, verso 9. Vamos ler até o verso 24. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Amém. Agora, abra em Lucas, capítulo 5, verso 27. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém.
Senhor, fala conosco por misericórdia e graça. Irmãos, nós muitas vezes e quase sempre fazemos de nós mesmos uma imagem bastante diferente daquilo que na verdade nós somos. E a gente acredita a nós mesmos virtudes, qualidades que nós na verdade não temos. O pior disso, o pior da gente se achar bom, se ver como gente de bem e assumir isso, fica pior quando a gente se compara àqueles que a gente acha que são ruins. Então a gente começa a apontar aqueles que, em regra, são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que praticam coisas diferentes de nós, e nós os rotulamos como piores. Nos colocamos como referência de bondade, de virtude, de qualidades extraordinárias. E massacramos o outro. Às vezes fazemos isso de forma velada, parecendo até que nós queremos o bem daquela pessoa. Eu vou dar um exemplo. Mais ou menos assim, você diz, olha, vai para o inferno, mas se converter vai para o céu. Na verdade, eu estou fazendo um julgamento, eu estou assumindo um lugar que não me pertence, um lugar para o qual eu não fui constituído juiz. Eu não posso dizer neste mundo que qualquer pessoa, seja ela quem for, praticando o que quer que esteja praticando, que ela vá para o inferno. Muitos vão assumir essa posição e discordar do pastor Ademir, dizendo, mas a Bíblia diz que salvo é em Jesus. Não, a Bíblia diz que salvo é quem Jesus salva. É só isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia não diz que ele não vai salvar alguém que eu acho que ele não deve salvar. Nós lemos aqui 4 referências. Os 2 primeiros salmos, na verdade, fazem parte de um salmo. O livro de Salmos, originalmente, tem apenas 5 capítulos. Então vocês podem imaginar que são capítulos muito grandes. Para facilitar o estudo, os sábios que trabalharam com eles dividiram em mais de 100 salmos, para que a gente possa ter facilidade. De tal maneira que o Salmo 14 e o Salmo 15 constituem um só texto. Mas o Salmo 14 é um salmo que descreve um homem falido, um ser humano completamente em pecado. A descrição que é feita lá, se você prestar atenção, se você voltar ao texto, diz assim, disseram os nécios no seu coração, não a Deus, e têm se corrompido. O que é um nécio? Nécio é uma pessoa sem entendimento, completamente destituído de sabedoria, de juízo. Então aquele que diz, não há Deus, é nécio, pastor? Não. O nécio é aquele que diz que não há Deus para se corromper. Nós encontraremos e encontramos com frequência pessoas muito boas e virtuosas, que são ateias. Pessoas que dizem, eu não creio em Deus, mas as suas obras, mas a sua filosofia de vida são boas. Estes não são nécios. Perceba que o texto diz aqui, presta atenção. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus, têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então não é simplesmente a pessoa que se diz ateia. Conversava eu com uma pessoa nesta semana, e essa pessoa me contava da dificuldade que ele tem de dizer que é ateu. E ele disse, sabe por quê? Eu descobri, ele falando para mim, eu descobri na universidade que se eu falar que eu sou satanista, eu não causo tanta comoção negativa, tanto espanto, como se eu disser que eu sou ateu. Porque quando eu digo que eu sou ateu, que eu não acredito em Deus, as pessoas têm certeza que eu sou o diabo. Quando eu digo que eu sou satanista, eles entendem que eu sou seguidor do diabo. Mas se eu disser que eu sou ateu... Mas, irmão, o nécio, o sem sabedoria, o louco,
é aquele que diz que não há Deus como aquele que vai julgar as suas ações. Então, se ele não tem Deus como um filtro de consciência, e ele se corrompe, é louco, completamente louco. Por quê? Porque vai dar conta de tudo que fizer, que disser e que pensar. Tudo que produzir vai ser pesado. Então esse é louco. Mas nós não somos melhores do que estes loucos também. Porque veja a declaração que o texto vai dizer, por favor. Veja lá o verso 2, o verso do Salmo 14. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus olhou a todos. Deus olhou dos céus e viu todos. Os que já haviam nascido e morrido no momento que ele olha, os que estavam vivendo e os que nasceriam. Deus olhou a todos. E o que foi que Deus percebeu? Verso 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então como é que eu posso olhar para mim e dizer que eu sou bom? Se Deus faz uma declaração de que não há uma única pessoa que seja boa, como é que eu posso olhar para alguém e dizer que essa pessoa é ruim, é perversa, é pior das pessoas do mundo? Ou eu posso comparar comigo e achar que eu sou muito melhor? Claro que há alguém que vai dizer assim, mas eu aceitei Jesus, mas eu sou pastor, eu sou bispo ou apóstolo, eu canto no coral, eu sou dizimista, eu frequento a igreja há 40 anos. Nada disso tem valor. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Porque todos se perderam. Por que todos se perderam? Irmãos, é muito fácil de entender. O primeiro ser humano criado foi Adão. De Adão, da costela de Adão, Deus cria a mulher. Então a mulher é parte desse homem. Este homem representa toda a humanidade estava dentro dele. Quando ele peca, o pecado dele passou a todos que vieram dele. Todos já nascem contaminados. O pecado de um passou a todos. Então, quando Adão se corrompem todos os que estavam dentro dele. É simples. Não tem como a gente dizer que é uma dificuldade. Mas, pastor, quando eu aceito Jesus, eu não sou salvo, eu não estou salvo e eu não serei salvo? Sim, é verdade. Você tem uma salvação que é o start para a sua transformação. Você precisa mudar. Olha o que o Senhor Deus diz no verso número 4. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam o Senhor. No afã de acharmos uma esperança, quase sempre precisamos de um super-herói. Quase sempre precisamos de pessoas que nos façam acreditar que o ser humano tem uma capacidade extraordinária de superação e que ele vai se fazer alguma coisa melhor. Não é à toa que nós sempre, na história da humanidade, encontramos heróis. Pessoas com feitos extraordinários. Não é à toa que nós temos o Guinness Book, que é aquele livro que registra os recordes, mostrando que o ser humano está sempre se superando. Nós precisamos de heróis. E às vezes nós começamos a acreditar que pessoas tiradas dentre nós são ou serão os nossos heróis. Nós começamos a acreditar, a dar crédito a eles, esperando que eles sejam excelentes. Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês. Há um momento em que o povo de Israel chega para Samuel. Samuel era aquele que ligava Deus ao seu povo. Deus falava por Samuel e Deus ouvia do povo através de Samuel. O povo chega para Samuel e diz assim: nós queremos um rei como o tem todos os povos. Samuel diz: mas você já tem um rei? Deus é o nosso rei, o rei de Israel. E eles dizem: não, nós queremos um que saia conosco às nossas batalhas. Nós queremos olhar na frente do exército e ver um homem forte, poderoso, cheio de qualidades, que nos leve à batalha e nos traga da batalha com a vitória. Samuel fica muito triste, muito chateado. E Deus diz para ele: não fique assim, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Eles estão buscando um herói. E o que é que aconteceu com esse que foi escolhido para ser o rei deles? Saul se perdeu.
Nós temos acreditado que os políticos, seja do partido da direita, seja do partido da esquerda, seja do centrão, seja o vereador, o deputado, o senador ou o presidente da república, que essas pessoas vão trazer virtudes e elas vão pensar em nós, que elas vão guiar o povo da pobreza, da miséria, à prosperidade, da doença até a saúde, que elas terão um interesse legítimo. E o que a história mostra? A história mostra, e não sou eu que estou dizendo, eu estou evidenciando, que eles entram e ficam ricos, que eles entram e perpetuam-se ali, que gastam muito dinheiro. Então veja que o Senhor Deus diz assim: esses que se perderam, dentre eles se levantam aqueles que o povo confia, mas eles comem o meu povo como quem come pão. Não há esperança no homem. Não há esperança no presidente X ou no presidente Y, porque ele também é marcado pela desqualidade, ele é marcado pelo pecado. Ele não tem condições de simplesmente mudar a si mesmo. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o tigre tirar as suas manchas? O leopardo tirar as suas pintas? Não pode. Pode o homem se melhorar a si mesmo? Não pode. Por quê? Porque ele é caído. E aí o texto vai dizer para nós aqui, olha só, no verso 6, vós que envergonhais o conselho dos pobres. A palavra conselho, neste caso, significa decisão. Então, veja aqui, vós, esses corruptos, que envergonhais a decisão dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Aqueles que riem dos pequeninos, porque os pequeninos dizem assim: Deus é o meu Salvador, Deus é a minha esperança, eles riem deles. Eu tenho aprendido a respeitar e a amar os meus irmãos que têm uma confissão de fé diferente da minha. E uma das coisas que eu tenho aprendido com os meus irmãos muçulmanos, islamitas, é que toda vez que um judeu, que um muçulmano levanta o dedo assim, ele diz: Deus é suficiente. Deus é suficiente. E eu tenho acompanhado nos noticiários internacionais o que aquele povo que hoje está no poder de um Estado nacional, de um país chamado Israel, que não é o Israel da Bíblia, tem feito contra o povo palestino. E eu vi uma senhora que perdeu todos os seus filhos, que teve a sua casa, o seu bairro e a sua cidade e o seu pequeno paizinho chamado Palestina completamente destruído, ela chorando com fome, com sede, não tendo uma grama para poder arrancar e pôr na boca, e ela chorava na sua viuvez, perdido todos os filhos que tinha. Ela dizia: Deus é suficiente. E sabe o que aqueles soldados de Israel fizeram? Jogaram bombas sobre ela e terminaram de dizimar a família dela, matando a ela. E eles riem e dizem: que Deus é esse que vai te salvar? Nós temos os canhões, nós temos os aviões, nós temos as bombas, nós temos o apoio dos Estados Unidos, nós temos o apoio dos países da Europa, ninguém vai nos frear. É esse verso que diz, olha lá o verso número 5, verso 6, vós que envergonhais a decisão dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Eles riem dessas pessoas que dizem: Deus é suficiente. Aí o Senhor Deus vem e diz assim: Ademir, você está achando que você é melhor do que aquelas pessoas? Não, eu só estou evidenciando de que elas e eu somos ruins. Porque eu ainda sou um barro apodrecido. Eu ainda estou vivendo na carne. A minha carne é marcada pelo pecado de Adão, porque também eu estava dentro de Adão e o pecado de um passou a todos e eu estava dentro do todos. Eu fui alcançado pelo pecado, mas surge algo maravilhoso, porque é nesse contexto que vem Jesus. O que é que Deus fez? Olha para mim em nome de Jesus. Deus
na sua misericórdia, no seu amor, amou de tal maneira a toda essa humanidade caída. Deus olhou para cada pessoa marcada pelo pecado, cada pessoa completamente destruída, esses que todos se perderam, que a uma se fizeram inúteis. Deus amou a todos. O que significa amar? Amar significa desejar. Então, um dia você, rapaz, vê uma menina e essa menina desperta alguma coisa em você. E você continua olhando. E você começa a gostar. E você um dia define que você está amando aquela menina. O que acontece imediatamente? Você começa a desejar aquela menina. Você começa a desejar aquela pessoa. Ou então você vê um rapaz. Você vê um rapaz e aquele rapaz tem um quê que você não sabe o que é. E você não consegue tirar os olhos. Você começa a pensar naquele rapaz. Você está trabalhando e pensa nele. Você está passeando e pensa nele. Você escreve cartinhas para aquele rapaz. Você vai sair, se apronta. E você começa a desejar aquele rapaz. E um dia você vê aquele rapaz com uma outra pessoa. E o seu coração fecha e você fica triste. Por quê? Porque você começou a desejar aquela pessoa. Amar é desejar. Amar é querer. Então, quando a Bíblia diz lá em João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, significa que Deus desejou esse mundo que estava perdido. Deus desejou essa humanidade. E o que é que ele fez? Ele enviou seu filho Jesus como o quê? Resgatador. Jesus é aquele que veio para conduzir a humanidade perdida ao amor de Deus. Ele veio para mudar e ele trouxe uma mensagem. Qual foi a mensagem que Jesus trouxe? Eu vou pagar o preço do seu pecado e eu vou te dar uma nova natureza. Essa nova natureza é chamada de novo nascimento. É necessário nascer de novo. Por isso, quando aquele homem sábio em Israel procura Jesus e diz: o que devo fazer para ser salvo? Jesus diz: você tem que nascer de novo. Porque o que nasce da carne é carne. O que nasce da carne está marcado pelo pecado. O que nasce da carne está falido. O que nasce da carne não tem jeito de consertar. O que nasce torto, morre torto. E se você puser fogo, até a sombra é torta. Mas quando você nasce de novo pelo sacrifício de Jesus, o que acontece? Olha aqui. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aqui ele está falando de vida eterna. Senhor, quem vai subir da terra para o teu santo monte? Porque havia a ideia de que Deus estava no alto. Deus estava no alto, então eu deveria subir. E o que era mais alto que a humanidade tinha até aquele momento? Montanhas. Eles não tinham uma escada tão alta. Eles não tinham uma torre para chegar mais alto que qualquer montanha. Até porque quando tentaram, a torre foi descontinuada porque eles não se entenderam. As línguas mudaram, Babel. Então eles dizem: quem subirá ao teu santo monte? Para quê? Para morar com o Senhor. Quem morará no teu santo monte? Aí ele diz aqui, irmãos, eu quero te falar quatro coisas que diz quem nasceu de novo. Presta atenção, que aqui não fala aquele que está na igreja. Não fala aquele que é dizimista. Não fala aquele que canta, que toca ou que dança. Não fala aquele que prega. Olha o que é a marca da pessoa que nasceu de novo. Presta atenção. Aquele, verso 2 do capítulo 15 dos Salmos. Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que pratica justiça. O que é justiça? Justiça é aquilo que sacia uma necessidade, na medida da necessidade. É aquilo que sacia uma necessidade para todo mundo. Não é justo que eu tenha 3 blusas e alguém não tenha uma. Não é justo que eu tenha 3 pares de sapato e alguém só tenha um. Não é justo que eu coma e outra pessoa morra de fome. Não é justo que eu ganhe 40 milhões e que alguém ganhe R$1.500. Eu ouvia hoje, falando dessas pessoas que hoje têm essas chamadas bets, e você sabe o que é uma bet, né? É uma organização de apostas, de jogos, e o que é que nós temos acompanhado pela imprensa daquelas pessoas que são pegas, que são tomadas pelas bets?
destruição. Muitos são aqueles e muitas são aquelas que já desistiram da vida e foram ao suicídio. Muitos são os que perderam tudo, casa, carro, dinheiro, por causa dessas bets. Mas eu vi os donos das bets entrando nas lojas e exibindo relógios de 200 mil reais, de 250 mil reais, dizendo que movimentaram pouco ano passado 200 milhões de reais. Eu vejo deputados se dando aumentos, enquanto o aposentado não tem ganho real todo ano. Se você se aposenta, você não tem a correção, segundo a inflação, ela é menor. Você começa com 5, 6, 10 salários mínimos e gradativamente vai tendo cada vez menos. E no final de alguns anos você recebe 1. Isto não é justo, não é justo que eu passe na rua e veja uma multidão de pessoas famintas enquanto eu jogo comida fora. Então quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que pratica justiça. A primeira coisa que eu tenho que fazer é desenvolver em mim um senso de justiça. Pastor, só está dizendo que eu vou sair agora, vou olhar meu guarda-roupa, se eu tenho 5 blusas eu vou dar 4? Se eu tenho 5 pares de sapato eu vou dar 4? Irmãos, eu gostaria que fosse, mas não vai acontecer. Mas você precisa começar a mudar na sua cabeça. Eu preciso mudar a minha cabeça. Sabe o que é que o marketing faz? Ele te convence que você tem que trocar de carro quando você não precisa. Ele te convence que você tem que ter uma casa maior, mesmo que ela te dê mais trabalho. Você não precisa dela. Ah, eu tenho um apartamento de 4 quartos. Quantas pessoas moram lá? Eu. Para que você tem 4 quartos? Ah, sabe quantas televisões eu tenho lá em casa? 3 televisões. Para quê? E a gente começou a acumular porque nós somos vítimas de um sistema de produção em escala e que para produzir em escala precisa produzir o homo consumidor. O homem que consome, o ser humano que consome. E eu começo a consumir. E aí ele diz, você é bacana se você tem tênis Nike. Se você tem um tênis que foi fabricado em Nova Serrana, você é pobre. Você é bacana se você tem um carro de 50 mil reais. Se você tem um carro de 10 mil, você não é nada. Se o seu carro é 97, você não é nada. Se o seu carro é 2025, você já é alguma coisa. Se não for um Uno, tem que ser melhor do que isso. Porque se for Uno é igual nariz, todo mundo tem. É o que dizem, embora eu não tenha. Então eu estou sem nariz. A gente começa a consumir. E a gente começa a praticar a injustiça e ser insensível à necessidade do outro. A marca de quem é nascido de novo é que ele se incomoda com a injustiça. Ele se incomoda com a injustiça. Segunda coisa que é a marca de quem é novo nascido, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo irmão. Tem alguma coisa pior do que língua de cobra? Eu vou te falar uma coisa, coice de cavalo deve ser ruim demais. Ah, deve ser. Chifrada de bode deve ser um negócio ruim. Chifrada de boi bravo, que eu já vi na internet, pega o cara e joga lá em cima, é ruim. Mas eu vejo o boi. Eu às vezes estou andando de bicicleta e boi já me pegou minha bicicleta, jogou para cima, eu fugi para o mato e o boi pegou a minha bicicleta. Mas eu vi o boi de longe. Eu vi o boi a uns 300 metros de distância. Era uma vaca, na verdade. Eu vi que ela olhou para mim, eu olhei para ela, rolou um clima, eu sabia que ela vinha para cima. Eu saí para o mato e ela pegou minha bicicleta. Mas eu vi. Cachorro bravo, já vi atacar, já fui atacado. Já fui até mordido de cachorro, também pedalando. Veio no meu calcanhar, mas eu vi o bicho antes. É fácil de ver. Mas a gente não vê a cobra. O grande problema da cobra é que a gente não vê. A cobra tem uma capacidade de mimetismo. Eu tenho algumas fotografias e de vez em quando eu brinco com as pessoas e mando uma fotografia e digo assim, acha a jararaca. Você vê só folha. É da cor de folha seca. Você está em cima dela e não vê. Acha uma pico de jaca. Você não acha. Não tem jeito. Acha uma cascavel. Você ouve a cascavel, porque ela não quer te picar. Você vai chegando perto, ela faz... Se você for sensível ao som, você vai saber que por ali tem. Mas o mimetismo dela, ela está enrolada.
E sabe qual é o problema? É que ela dá um bote muito rápido. Ela é rápida. Você não vê. Eu vi a vaca que me atacou, eu vi o cachorro que me mordeu, mas a gente não vê a cobra porque ela é muito rápida. E a língua da cobra é desse tamanhozinho. Mas aquilo mata mais que chifrada de vaca, mata mais do que mordida de cachorro, mata mais do que peixeira de baiano. Aquele negócio é terrível. A picada dela é muito rápida. Sabe o que a Bíblia diz? Que a segunda marca de quem é nascido de novo é que não fala mal dos outros. Sabe qual é o problema de falar mal dos outros? É que você não fala na cara, normalmente fala de longe. Fala para os outros, chama no cantinho e denigre e fala mal e passa para frente. Primeiro, se for verdade que vai falar mal do outro, você e eu não temos o direito à verdade do outro. Eu acho lindo. Eu acho lindo o encontro de Jesus com aquela mulher que foi pega em adultério. Porque eu vejo o respeito de Jesus pela vergonha dela. Ela é trazida nua. E dizem a Jesus, a tal foi pega no ato. No ato ela estava fazendo sexo com algum homem. Ela foi pega e trazida do jeito que estava. E quando vai aproximando-se a multidão, sem que ela ainda seja vista, Jesus abaixou a cabeça e começou a desenhar na terra, para respeitar a verdade dela. A verdade dela era ruim, mas Jesus respeitou. A Bíblia não fala em lugar nenhum do pecado de Davi depois que conta o caso. Aquele que relata o caso e pronto, encerrou, ninguém mais fala. Como é que a gente joga na internet? Como é que a gente pega um telefone e fala mal de alguém? É muito veneno de cobra. E às vezes essa pessoa acha que é melhor do que os outros. Ela se acha melhor do que os outros. Ela se mede, ela diz aquela mulher, aquele homem, como se ela fosse melhor. Todos a uma se fizeram inúteis, não há um que presta. A terceira marca de quem é nascido de novo não é ser dizimista. Não é ser membro de igreja. A terceira marca de quem nasceu de novo está aqui. Aquele, verso 4 do capítulo 15. Aquele cujos olhos, o réprobo, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda a verdade que disse. Pessoa de uma palavra só, que coisa linda. Aquele que escolhe andar com gente que ama a Deus. Aquele que aos seus olhos reprova aquela pessoa que faz a coisa errada. Às vezes a gente ri da gracinha do pecador. O cara conta um pecado e a gente... A gente senta na mesa para tomar cerveja, para tomar refrigerante, para comer batata frita, ouvindo o caso de adultério do outro, ouvindo como é que aquela pessoa passou alguém para trás, aquele comerciante que roubou. E a gente acha bonito porque aquela pessoa ficou rica. Ficou rica como? Roubando dos outros. A marca de quem é nascido de novo é: eu vou tentar andar com gente que ama Deus. Eu vou tentar conversar com pessoas que falam das coisas de Deus. Eu vou tentar trazer ao meu pensamento as coisas que agradam a Deus. Mas eu vejo a minha carne caída vendida ao pecado. Eu não estou dizendo que eu sou bom, não. Eu estou dizendo que eu tenho que lutar comigo. Eu tenho que me lembrar disso todo dia. Todo dia eu acordo, eu tenho que lembrar que eu preciso segurar a minha língua. Eu tenho que me lembrar que eu tenho que ser justo. Eu tenho que me lembrar que eu preciso amar aqueles que amam ao Senhor. Qual que é a quarta marca? Verso 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno. Sabe o que é usura? Juro. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Tem alguma coisa mais injusta que você pagar 13%? Você trabalha e ganha 1.000. Pegou R$100 emprestado no banco, o banco te cobra 113. No outro mês ele te cobra 13% sobre os 113. Isso é usura, mas é uma usura legalizada, porque aqueles que legislaram e aqueles que julgam estão vendidos. O sistema está vendido, não há justiça nisso. E eu não posso reproduzir. Quer saber? Eu não vou mais trabalhar, agora eu vou emprestar o meu dinheiro a juro. Isso é usura, está aqui na Bíblia. Como é que eu vou pegar o Demóstenes e emprestar 50 mil para ele e arrancar tudo que ele tem? Porque ele não deu conta de pagar o juro que eu passei para ele. Que ele me pague o capital, que ele me pague até uma desvalorização do dinheiro enquanto esteve na mão dele. Pastor, mas aí o senhor está querendo viver num outro mundo. Você acertou. Eu estou querendo viver no céu, eu quero subir o Monte Santo do Senhor. Mas eu vejo em mim a minha queda. Eu sei que eu sou tão ruim como quem faz isso.
Então eu tenho que vigiar. Nós somos para o segundo texto. O segundo texto é o texto de Paulo. Paulo repete isso e ele acrescenta o Salmo 5, o Salmo 10, que vai dizendo como o homem é um ser caído. E ele diz assim, mas Jesus mudou isso. E olha, ele resume a ação de Jesus quando ele diz assim, isto é, a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então todos estão caídos no pecado? Estão, mas quando creem no sacrifício de Jesus, nascem de novo, ganham uma nova natureza. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu sou portador de duas naturezas. Eu tenho a velha natureza e eu tenho a natureza nova. As duas estão lutando dentro de mim para governar a minha vida. Qual que vai ganhar? Aquela que eu alimentar. Se eu alimentar a minha mente com pensamentos ruins, eu vou ceder ao pecado. Se eu alimentar a minha mente com pensamentos bons, eu vou fortalecer o meu espírito. Percebe que não basta nascer de novo? Quem aqui já teve neném? Por favor, levanta a mão. Quem já teve neném? Quem teve leite para dar de mamar para o seu neném? Por que você deu leite de mamar para o seu neném? Não basta pôr no mundo, não? Ainda tem que dar comida para o dito? Quantos pais aqui têm que trabalhar muito para dar comida para os filhos ou tiveram? Ixi, não basta pôr no mundo? Não, porque o abençoado tem que comer. E você acha que basta apenas nascer de novo? Você tem que comer, nascer de novo e tem que crescer, desenvolver, se tornar um adulto espiritual. Como? Comendo a vontade de Deus. Trouxeram comida e disseram para Jesus, Senhor, trouxemos comida. Ele diz, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Eles começaram a cochichar. Será que alguém trouxe comida para ele enquanto a gente não estava aqui? Jesus disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Irmão, levanta de manhã e diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Sai para trabalhar e diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Entra no ônibus e diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Quando alguém te xingar e te mandar pastar, diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Quando alguém te der prejuízo e você tiver vontade de dar um soco ou se vingar, diga, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu reconheço que eu tenho vontade de me vingar. Eu reconheço que eu tenho vontade de pegar o telefone e falar mal dessa pessoa. Eu reconheço que eu tenho vontade, mas eu tenho uma outra vontade, fazer a tua. Que não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus, como homem perfeito no Getsemane, quando ele está orando, ele diz, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu não tenho encontrado crentes que façam essa oração. Nem eu mesmo tenho feito muitas vezes essa oração. Quase sempre o que a gente faz é apresentar a Deus a nossa vontade. Senhor, eu estou querendo um emprego novo. Senhor, eu estou querendo um namorado. Senhor, eu estou querendo comprar um carro. É sempre a minha vontade. Eu nunca chego e digo, Senhor, eu quero a tua vontade. Aí Deus vem e diz para você assim, eu quero que você fique doente. Que é isso, pastor? Nós estudamos hoje na escola dominical que isso acontece. Pastor, onde está isso? Vem para a escola dominical que você vai aprender. E aí, irmãos, para concluir, nós vimos uma história interessante. Jesus está caminhando. E se tinha uma coisa que o judeu nos dias de Jesus não gostava, era do publicano. Porque o publicano era um judeu que cobrava imposto de outros judeus para entregar para os romanos, que ocupavam Israel. Então, o judeu, ele queria ver o diabo, ele queria dormir com o diabo, ele queria morar com o diabo, mas ele não queria nem olhar para um publicano. Jesus passa perto dos publicanos e tem um chamado Levi, que ele olha e diz assim, me segue. Ele chamou Levi, não é porque Levi era bom não, é porque ele escolheu, Deus escolheu, Jesus escolheu. Talvez Levi fosse até o pior. Naquela série, The Chosen, o Levi, que é o Mateus, é um cara bacana, a gente gosta dele, né? Que ele é autista, e ele é assim, muito frágil, né? Ele fica assim, a gente acha que era bonzinho, e que ele estava fazendo alguma coisa ali, porque era o que cabia na vida dele, mas na verdade não, irmãos. Talvez Levi fosse o pior de todos, porque todos se perderam e a uma se fizeram inúteis, não há um só que busque a Deus, nenhum sequer. E para mostrar a sua misericórdia, ele escolhe as coisas vis da terra, as que não são, para manifestar a sua glória e transformar essas vidas. E ele diz para Levi, vem e me segue. Levi ficou tão cheio de alegria, que ele deu um banquete para Jesus. E quem é que ele convidou? Os amigos dele. Quem é amigo de jogador de futebol?
Jogador de futebol. Quem é amigo de advogado? Outros advogados. Quem é amigo de pessoal de contabilidade? Gente de contabilidade. Quem é amigo de publicano? Publicano. Quem é que encheu a casa do Levi para receber Jesus? Só gente de má fama. Não prestava um aos olhos dos judeus. Os fariseus, os escribas, chegam e dizem para os discípulos de Jesus: come o vosso mestre com esse tipo de gente? Não sabe que isso é pecador? Não sabe que isso não presta? Irmãos, eu quero terminar essa mensagem de hoje com a resposta de Jesus. Vocês não sabem que são os doentes que precisam de médico? Eu vim chamar os piores. Eu vim curar os doentes. Nós somos os piores da terra. Nós que estamos na igreja somos os piores da terra. Que isso, pastor? Eu sei que eu estou tocando, tadinho, estou tocando na sua vaidade, né? Você se acha tão bacana, né? Você se acha tão virtuoso, tão virtuosa, né? Tão boazinha. Tem até aquele jeito manso de falar, né? Parece assim Nossa Senhora no altar da igreja católica. Parece um anjinho barroco do Aleijadinho, de tão bonzinho que você é. Mas você não presta. Que isso, pastor? Eu não presto. Porque ele veio chamar os doentes, ele veio chamar os que não prestam. E ele me chamou. E eu estou num processo de cura. Eu estou num processo de ser tratado. A igreja é um grande hospital. Pastor, eu vou sair da igreja porque o pastor caiu. Irmão, não faz isso não, porque você não é melhor do que ele, não. Tivesse no lugar dele, quem cair era você. Pastor, eu não vou sair da igreja porque o tesoureiro roubou. Irmão, se você tivesse no lugar dele, você roubava 10 vezes mais. Pastor, aquela irmã teve um caso. Irmã, no lugar dele você ia fazer pior, porque você está se colocando como alguém que é muito melhor. Eu vou sair porque eu não quero ficar onde tem sujeira. E você está levando a caatinga com você. Você está levando o CC com você. Você está levando o cheiro de enxofre com você. Mas eu não fiz nada do que ele fez. Fez pior. Se achou melhor. A igreja é um lugar dos piores que foram achados pela graça de Deus. É por isso que a igreja tem uma mensagem que ninguém tem. Você pode chegar para a pior pessoa que você acha que é a pior pessoa e dizer assim: tem esperança para você. Por que você diz isso? Porque ele me salvou. Sabe por que, irmão, o senhor pode ir no presídio pregar o evangelho? Me perdoe com toda sinceridade, porque o senhor é pior do que aqueles que estão lá. E o senhor pode virar para eles e dizer assim: se Deus salvou pior do que vocês, que sou eu, e eu estou andando com Jesus, Ele pode fazer na vida de vocês. Eu posso chegar para o pior que encontrar e dizer assim: eu sou pior do que você, eu sou pior do que o ladrão, eu sou pior do que o adúltero, eu sou pior do que o mentiroso, eu sou pior do que a prostituta. Sou, e o evangelho me alcançou. E me levantou, então eu posso dizer para uma dessas pessoas: acredita no evangelho, Jesus pode te salvar, porque Ele salvou a mim. Eu sou a prova viva da misericórdia de Deus. Se eu ainda estou no hospital, qual que é o hospital? Qual que é o hospital? A igreja é o hospital. É porque eu estou sendo tratado. Não é porque eu estou bom. Eu tenho 40 anos de igreja. Irmão, então tem 40 anos que Jesus está te tratando. Ô, pecadinho difícil, hein? Ah, mas o irmão ficou aqui 10 anos e já partiu. Que bênção, tinha menos pecado que você. Deus tratou com ele mais rápido do que tratou com você. E aí eu descubro como eu só tenho um herói. Meu herói não é o Lula. Meu herói não é o Bolsonaro. Meu herói não é o Zema. Meu herói não é Sandra. Não é qualquer outra pessoa. Meu herói é Jesus. Quando eu olho e digo: o Senhor levou sobre si o meu pecado, e pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Obrigado, Senhor. Me ajuda a caminhar. E que eu carregue a minha cruz enquanto for necessário. Amém? Em nome de Jesus, vamos tomar a ceia do Senhor.